Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e na aula de hoje nós vamos fazer uma caracterização geral das bactérias. Mas antes da gente descrever as principais características que nos dizem se um ser vivo é uma bactéria ou não, é importante que a gente relembre alguns conceitos que vão ser importantíssimos daqui para frente para que a gente consiga diferenciar os outros seres vivos. O primeiro conceito ele está relacionado com o tipo de célula. Então, todos os seres vivos eles são formados por células e nós temos dois tipos de células diferentes, células procarióticas e células eucarióticas. As células procarióticas são células mais simples, onde a gente percebe a ausência do envoltório nuclear. Nessas células, o material genético está disperso no citoplasma, juntamente com as demais estruturas. Nas células eucarióticas, a gente consegue perceber a presença de um envoltório, delimitando esse material genético e separando do restante das estruturas do citoplasma, formando o que a gente chama de um núcleo. E quando a gente olha a complexidade dessa célula, ela é muito mais complexa, porque ela tem muito mais elementos, quando a gente compara com uma célula procariótica. Outro conceito que é importante a gente diferenciar, a gente entender, para mais na frente diferenciar os seres vivos, é com relação ao número de células. Os seres vivos, eles podem ser formados por uma ou por várias células. Se eles são formados por uma célula, nós chamamos eles de unicelulares. Se vocês observarem na imagem, nós temos 3 exemplos de seres vivos que são unicelulares: as bactérias, os protozoários e um tipo de fungo que nós chamamos de levedura. E se ele é formado por várias células, nós dizemos que esse ser vivo ele é pluricelular ou multicelular. Observando na imagem, nós temos os exemplos de seres pluricelulares, que é o exemplo dos animais, das plantas e de um outro grupo de fungos que nós chamamos de fungos filamentosos. Então aqui a gente já consegue perceber uma das características das bactérias que é relacionada a elas possuírem uma única célula. Então elas são unicelulares. Agora nós vamos descrever todas as demais características das bactérias. Então, além de elas serem unicelulares, as bactérias elas são procarióticas. Dessa forma, elas têm uma estrutura celular bastante simples. Se vocês perceberem na imagem, a gente observa uma região que nós denominamos de nucleóide, que corresponde ao material genético disperso no citoplasma, sem a presença do envoltório nuclear. Além disso, a gente observa também a presença de ribossomos e de estruturas no citoplasma que nós chamamos de plasmídeos, que são fragmentos de material genético que estão relacionados com características de resistência a antibióticos. Envolvendo esse citoplasma, nós vamos ter ali com a coloração meio avermelhada, rosada, a presença da membrana plasmática, que vai ser comum para todas as bactérias. Externamente à membrana plasmática, a gente observa uma parede celular com a coloração azulada. E essa parede celular ela pode ser de 2 tipos e mais na frente eu vou diferenciar para vocês esses 2 tipos. E externamente, de coloração esverdeada, as bactérias podem apresentar ou não uma cápsula, que é formada por açúcares, e a presença dessa cápsula faz com que essa bactéria ela se torne mais patogênica do que aquelas bactérias que não a têm. Além disso, as bactérias podem ter um flagelo, que é a principal forma de locomoção desses micro-organismos, e podem ter as fímbrias, que parecem cílios, mas que não estão relacionados à locomoção, e sim à fixação em substrato. Elas medem cerca de 0,2 a 1,5 micrômetros de comprimento, então elas são microscópicas, muito menores que nossas células, e elas podem ser autótrofas ou heterótrofas, ou seja, elas conseguem produzir o próprio alimento, algumas conseguem fazer isso através da fotossíntese ou quimiossíntese, enquanto que a maioria é heterótrofa, elas não conseguem produzir o seu próprio alimento. Com relação aos tipos de parede celular, as bactérias elas podem ter 2 tipos diferentes e a gente consegue diferenciar isso a partir de um método que nós chamamos de coloração de Gram.
Então, assim, a gente consegue dizer que algumas bactérias têm um tipo de parede e são denominadas de gram-positivas e outras têm outro tipo que nós chamamos de gram-negativas. As gram-positivas, quando são submetidas à coloração de gram, elas têm uma coloração arroxeada, porque ela consegue reter o corante que a gente utiliza nessa coloração, que é o cristal violeta. As gram-negativas, não. Devido à diferença na parede celular, elas não retêm esse cristal violeta e por isso elas elas ficam com uma coloração rosada ou avermelhada. E essa metodologia ela foi descoberta em 1884 por Hans Gram, por isso que nós chamamos de coloração de Gram. Como que as bactérias elas se reproduzem? A principal forma de reprodução é a reprodução assexuada, ou seja, não envolve a troca de gametas e a variabilidade genética. O tipo de reprodução das bactérias é através da divisão binária, que a gente também pode chamar de bipartição ou cisparidade. Basicamente, essa célula bacteriana ela aumenta de tamanho, ela vai replicar o seu material genético e começam a aparecer bem no meio dessa célula divisões na membrana plasmática e na parede celular. E a partir daí, duas novas células exatamente iguais à célula mãe vão ser formadas. Então, não tem variabilidade genética. Existem outros mecanismos de transferência de material genético, mas que não necessariamente são considerados como reprodução sexuada. Permite a variabilidade, permite que uma bactéria transfira para outra material genético, mas não é um tipo de reprodução. Elas se reproduzem assexuadamente por divisão binária. À medida que as bactérias elas vão se multiplicando, elas podem ser encontradas de uma forma isolada ou elas podem ser encontradas formando agrupamentos. E isso ajuda a gente a determinar a morfologia das bactérias. Vocês observarem na imagem, nós temos três tipos básicos de morfologia bacteriana. Nós temos a forma de cocos, que é uma forma arredondada, a forma de bacilo e a forma de espirilo ou espiral. A forma de cocos, a gente pode observar que dependendo como essa célula ela se mantém unida após a divisão, a gente pode ter agrupamentos de duas células, de duas bactérias, formando o que a gente chama de diplococos. Se essas células formam uma cadeia de células, forma uma colônia formada por cadeia de células, nós chamamos essa morfologia de streptococcus. Agora, se formar como se fosse um cacho de uva, várias células unidas ali, a gente chama essa morfologia de estafilococcus. A mesma coisa acontece para os bacilos. Se eles continuarem unidos em pares, nós chamamos de diplobacilos. Agora, se eles constituírem uma cadeia de bacilos, nós chamamos de streptobacilos. Ainda tem uma forma intermediária, que fica entre os cocos e os bacilos, que nós chamamos de cocobacilos. E a última morfologia é relacionada aos espirais. Então, é uma forma espiralada que essas bactérias elas podem apresentar. Então, elas podem ter uma forma de espiroqueta, bem espiralada, e pode ter uma forma de vibrião, que lembra um feijãozinho, tem uma forma bem curvadinha. Então, essas são as três morfologias básicas das bactérias. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho das infecções que são causadas por bactérias, que nós chamamos de infecções bacterianas. Eu trouxe dois exemplos para vocês de duas bactérias muito comuns que nós temos contato no nosso dia a dia e que alguma vez na vida a gente já teve alguma infecção causada por elas. Começando por Staphylococcus aureus, que é uma bactéria gram-positiva. Se vocês perceberem na imagem, ela está com uma coloração arroxeada para indicar isso para a gente. Essa bactéria ela é comum na superfície da nossa pele e também nas nossas mucosas. Normalmente, ela faz parte da nossa microbiota e ela não faz mal algum. Na verdade, ela protege caso um invasor tente invadir o nosso corpo. Mas, em alguns momentos, ela pode entrar em locais onde não é propício para o crescimento dela e elas crescerem demais e causarem infecção. Como é o exemplo das infecções que eu estou trazendo para vocês na imagem. Começando pela foliculite, que
que é muito comum quando a bactéria ela entra no folículo piloso, aí gera aquele pus, a gente vê aquelas marquinhas, aquelas bolinhas, que nada mais são do que infecções por estafilococos. Se essa infecção ela aumenta de tamanho e forma o que a gente costuma chamar de tumor, ela vai formar um furúnculo, que é uma infecção mais aprofundada. O terçol também é um exemplo de uma infecção bacteriana. Ela também pode ser viral, pode ser causada por outros micro-organismos, mas o mais comum é a gente ver ela sendo causada por estafilococos, que é aquela elevação que ocorre em cima da pálpebra do olho. E o último, a gente tem a síndrome da pele escaldada, que é normal, é comum acontecer, mais em crianças até 5 anos de idade, onde essa bactéria ela produz uma proteína, ela produz uma toxina que vai fazer com que haja a descamação da pele, da parte mais superficial da pele. Por isso a gente fala de síndrome da pele escaldada. O próximo exemplo que eu trouxe para vocês é de uma bactéria gram-negativa que nós chamamos de Escherichia coli. Essa bactéria ela vive normalmente no nosso intestino, ela faz parte da microbiota e ela nos ajuda na digestão e protegendo contra outros micro-organismos. Mas, em alguns casos, se a gente se alimentar, por exemplo, de alimentos contaminados por essas bactérias, elas podem causar infecções intestinais, que a gente costuma chamar de diarreia do viajante, que é comum quando a gente faz viagens e acaba comendo, às vezes em estabelecimentos que não tenham tido uma higienização tão correta dos alimentos e pode causar esses distúrbios. Além disso, é comum nós termos infecções urinárias relacionadas à Escherichia coli, tá? Mas ela tem um papel importantíssimo, um papel benéfico, porque ela faz parte do nosso corpo e nos ajuda nos processos digestivos. E eu trouxe por último aqui mais um pouco da importância das bactérias para o nosso corpo e para o meio ambiente, começando pelo processo de decomposição. As bactérias elas atuam juntamente com os fungos, decompondo a matéria orgânica. Então, se não houvessem os fungos, se não houvessem as bactérias, a gente ia ter um acúmulo de material orgânico que não seria destruído, não seria decomposto e esses nutrientes presentes ali não conseguiriam retornar para a atmosfera. Nós temos ali também o exemplo dos laticínios, leite, queijo, iogurte, onde a gente tem a presença, a gente tem a utilização de bactérias fermentadoras, como é o exemplo dos lactobacilos. Então, ele é importante na indústria alimentícia. A gente tem o exemplo ali da toxina botulínica, que é uma toxina produzida por uma bactéria que tem sido utilizada principalmente em procedimentos estéticos. E por fim, nós também temos a atuação das bactérias produzindo substâncias que são utilizadas na composição de antibióticos, ou seja, bactérias que produzem substâncias que inibem o crescimento de outras bactérias, que matam outras bactérias. E tem uma questão muito séria envolvendo a questão de antibióticos, que é o uso indiscriminado desses medicamentos. O que isso pode acontecer? A gente ouve falar muito, se você tomar um antibiótico de uma forma incorreta, isso pode fazer com que a bactéria ela fique super resistente, ela crie uma resistência. Na verdade, se a gente não toma o remédio de uma forma correta, esse remédio ele acaba sendo um agente seletivo. Aquelas bactérias mais fracas que não conseguem reagir ao medicamento, elas morrem e as mais fortes, elas acabam sobrevivendo. E aí, na próxima vez que precisar tomar aquele medicamento novamente, não vai ser tão eficaz. E aí cria o que nós chamamos de superbactérias, que são bactérias que elas têm uma resistência maior a vários medicamentos e isso atrapalha no tratamento. Por isso a importância de tomar os medicamentos de forma correta, lavar bem as mãos, fazer a higienização correta dos alimentos e utilizar o álcool gel. E eu trouxe para vocês 4 exercícios para que a gente possa revisar o conteúdo que nós vimos na aula de hoje e vocês possam exercitar tudo isso. Então, eu vou ler para vocês. Primeiro exercício. Quais características diferenciam as bactérias dos outros seres vivos?
Então, nós vimos que as principais características que vão diferenciar as bactérias vão estar relacionadas ao fato delas serem unicelulares, elas serem procarióticas, apresentarem células procarióticas, e elas têm parede celular, da mesma forma como as plantas e os fungos têm, mas como, por exemplo, nós, animais, não temos. Segunda pergunta. Sabemos que as bactérias possuem uma grande variedade de formas e modos de vida, sendo que algumas vivem solitárias e outras formam colônias. Podemos classificar as bactérias de acordo com seu formato e agrupamento. Marque a alternativa que contém apenas formas de bactérias. Letra A, bacilos, cocos e flagelados. Letra B, vibriões, cocos e bacteriófagos. Letra C, cocos, bacilos e espirilos. E letra D, flagelados, ciliados e sarcodinhos. Bom, se a gente avaliar cada uma das alternativas, a letra A ela está errada porque flagelados está relacionado mais aos protozoários. A letra B está errado porque a gente sabe que os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias, então não está relacionado com a morfologia bacteriana. A letra C, cocos, bacilos e espirilos. Nós vimos que esses são os 3 tipos básicos de morfologia das bactérias. Então, a alternativa correta é a letra C. E a letra D está errada, porque flagelados, ciliados e sarcodinhos estão relacionados a protozoários. Então, a alternativa certa é a letra C. Terceira questão. Como as bactérias se reproduzem? Então, nós vimos que as bactérias elas se reproduzem de forma assexuada, por um processo que nós chamamos de divisão binária, onde vão ser formadas novas células exatamente iguais às células-mãe. Então, essa forma de reprodução é a que nós chamamos de divisão binária. E a última questão, observe a ilustração abaixo e responda. Como podemos evitar as infecções por superbactérias? Então, na imagem, a gente está observando uma bactéria gigante que está destruindo os medicamentos, os antibióticos, que nós chamamos de superbactérias. E nós vimos que a principal forma de evitar as superbactérias, ela vai estar relacionada com o uso de forma correta dos medicamentos, o uso de forma correta dos antibióticos, sempre administrando sob prescrição médica, não se automedicar, fazer uma boa higienização das mãos e utilizar o álcool gel. São os principais pontos que nós destacamos para que a gente entenda como que a gente pode evitar infecção por essas superbactérias. Como vocês podem observar ali na imagem, que além do risco de resistência aos microbianos, existem vários outros riscos relacionados à automedicação, desde a intoxicação, os efeitos colaterais que podem surgir e o agravamento do estado de saúde. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês queiram assistir novamente essa aula e terem acesso a mais materiais sobre esse conteúdo, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula!